gente? Tranquilo? Então, vamos aqui gravar o PE com vocês, o PE de teste do terceiro trimestre da primeira série. Beleza? Química 1 e 2. Questão número 1. Os fornos de micro-ondas são aparelhos que emitem radiações eletromagnéticas, as micro-ondas, que aquecem a água e, consequentemente, os alimentos que a contêm. Isso ocorre porque as moléculas de água são polares, condição necessária para que a interação com esse tipo de radiação seja significativa. As eletronegatividades para alguns elementos estão representados na tabela a seguir. Pergunta dele: com base nessas informações, forneça a fórmula estrutural e indique o momento dipolar resultante para a molécula de água. Então, vamos pensar o seguinte: água, H2O, beleza? O hidrogênio é o átomo central. Por que ele é o átomo central? Porque ele tem 6 elétrons na última camada e precisa de 2 elétrons para se estabilizar com 8. Enquanto o hidrogênio só tem 1 elétron só e fica estável com 2. Então ele só precisa de 1 elétron. Então eu tenho oxigênio no meio com 2 hidrogênios em volta. Beleza? Então se cada hidrogênio compartilhar 1 elétron com o oxigênio, todos ficam estáveis. Mas tem um detalhe: o oxigênio ele tinha 6 elétrons, só que ele só utiliza 2 elétrons para fazer ligação. Dos 6 elétrons que ele tinha, sobrou 4. Esses 4 vai criar uma repulsão que vai alterar a geometria da molécula de água. A água tem uma geometria angular. Por ser angular, ao analisar os vetores resultantes da molécula, esses vetores eles não se anulam. Por mais que a força seja a mesma, eles não se anulam. Então a água tem um μ diferente de 0 e é uma molécula polar. Beleza? E a letra B está assim: sabendo que praticamente não se observam variações na temperatura do CO2 quando é exposto à ação de radiações do micro-ondas, forneça a estrutura da molécula de CO2 e está assim: justifique sua resposta considerando as diferenças de eletronegatividade do carbono e do oxigênio. Beleza? Então, o carbono do CO2, que é o átomo central, tem 4 elétrons na última camada. Então, para ele chegar a 8 e ficar estável, ele precisa de 4 elétrons, enquanto cada oxigênio precisa de 2. Então, eu tenho o carbono no meio com 2 oxigênios. Se cada oxigênio está compartilhando 2 elétrons com o carbono, todos ficam estáveis. O carbono, que é o átomo central, ele utiliza os 4 elétrons para se ligar. Dos 4 que ele tinha, não sobrou nenhum. Então, a geometria do CO2 é uma geometria linear. Então, ao analisar as forças aqui, eu tenho que a mesma força que este oxigênio faz com o carbono, esse aqui também faz. As forças são as mesmas e a geometria é linear. Significa que essa força e essa força, elas são iguais. Se elas são iguais, elas se anulam. Se elas se anulam, eu tenho um momento dipolo igual a 0 e a molécula apolar. Beleza? Questão número 2. O fósforo e o cloro têm, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência. Letra A. Escreva a fórmula de Lewis do tricloreto de fósforo. Então, tricloreto significa que eu tenho 3 cloros e 1 fósforo. Vamos pensar em quem é o átomo central. O átomo central é aquele que vai realizar o maior número de ligações. Por exemplo, o fósforo tem 5 elétrons. Para chegar a 8, faltam 3. Então, ele vai fazer 3 ligações. Enquanto o cloro tem 7 elétrons, para chegar a 8, falta 1. Então, o cloro só realiza uma ligação. Então, eu tenho o fósforo no meio e 3 cloros compartilhando elétron com ele. Beleza? Se eu fazer a conta aqui, todos têm 8 elétrons na última camada. E letra B está assim: qual o tipo de ligação formada? Bem, tanto o fósforo quanto o cloro são ametais, então é uma ligação covalente. Beleza?
Questão número 3. Sabendo que o enxofre com 6 elétrons na camada de valência é um ametal, e combina-se com oxigênio também um ametal com 6 elétrons, qual o tipo de ligação química formada? Então eu tenho enxofre e oxigênio. São 2 ametais. Então uma ligação covalente. Beleza? Questão número 4. Vou olhar direto a pergunta. Não vou ler o texto. Qual o tipo de interação intermolecular que ocorre entre as bases do DNA? Se a gente analisar a estrutura de cada uma das bases nitrogenadas aí, vamos ver o seguinte. Todos eles têm uma ligação nitrogênio-hidrogênio, que seria ligação de hidrogênio. Lembra da ligação de hidrogênio? Quando eu tenho um hidrogênio e esse hidrogênio é ligado a um flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, por eu ter ligações hidrogênio e nitrogênio, a sua interação é ligação de hidrogênio. Beleza? Questão número 5. Muitas propriedades físicas das substâncias, entre elas a solubilidade, podem ser explicadas a partir da polaridade de suas moléculas. Sabendo que semelhante dissolve semelhante, considere as substâncias amônia, NH3, água, H2O e metano, CH4. E responda. Letra A. Qual a polaridade das moléculas? Letra B. Qual substância é mais solúvel em água? Então vamos lá. Pensando no seguinte. A amônia, o nitrogênio, com 5 elétrons, ligado a 3 hidrogênios. Ele tinha 5 elétrons. Dos 5, utilizou 3. Sobrou aqui um par de elétrons. A amônia ela tem geometria piramidal. Então, os 3 hidrogênios ficam para baixo na ligação. Ao analisar a sua diferença de eletronegatividade, por mais que as forças entre nitrogênio e hidrogênio são iguais, elas não se anulam. Então, a amônia ela é polar. A água, nós já vimos aqui na número 1. Ela também é polar. Agora, no metano, que eu tenho um carbono ligado a 4 hidrogênios, eu vejo que a sua geometria tetraédrica faz com que as forças entre os hidrogênios elas se anulem. Essa força e essa se anulam, essa e essa também. Então, o metano é uma molécula apolar. Beleza? E letra B está assim. Qual se dissolve melhor em água? Bem, se ele quer dissolver em água, eu não posso levar em conta a água. Eu tenho ou amônia ou metano. E o próprio texto da questão diz, semelhante dissolve semelhante. Se a água é polar, quem é mais solúvel em água? Quem também é polar, que no caso é a amônia. Beleza? Questão número 6. Vou ler direto a pergunta. Sabendo que a forma molecular do halotano é C2H3 ClBr, calcule a porcentagem e massa de flúor no anestésico. Ele me deu na questão que a massa molar da substância é igual a 200 gramas por mol. Então, a massa molar sempre vai ser igual ao 100%, porque é a molécula inteira. Beleza? Ele quer a quantidade de flúor. Bem, se eu olhar essa forma molecular, eu tenho HF3. Então, eu tenho 3 átomos de flúor. Se tu olhar a tabela periódica, a massa molecular do flúor é 19. Como são 3 flúor, fica 3 vezes 19. Então, se 200 está para 100%, 3 vezes 19, que é a massa do flúor, está para X. Então, a porcentagem de flúor nessa amostra é igual a 28,5%. Beleza? Então, vamos lá, gente. Questão número 7. Não vou ler o texto inteiro, não, para ser um pouco mais rápido. Tá assim, ó. O aumento do estresse estimula a secreção de cortisol, hormônio de massa molar 362 gramas por mol, que atua no equilíbrio eletrolítico, no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. E como anti-inflamatório, a composição química do cortisol em massa é 69,6% de carbono, 22,1% de oxigênio e 8,3% de hidrogênio.
Com base nas informações e nos dados da tabela, determine a forma molecular do cortisol. Então, gente, sempre que ele me der a massa molecular, significa que é 100% do material. Então, por exemplo, vou calcular primeiro do carbono. 362 é a massa molecular, é 100%. Se é 100%, 69,6 é de carbono, que me representa X de massa. Esse valor de massa vai me dar 252 gramas de carbono na molécula inteira. Então, se eu sei que cada carbono pesa 12 gramas, que é a sua massa atômica, eu faço 252 por 12, eu sei que essa massa me representa 21 carbonos. Agora eu posso fazer com o oxigênio. 362 é a molécula inteira, é 100%. De 100%, 22,1 representa o oxigênio, que eu tenho Y de massa, que me dá um valor de 80 gramas. Se eu sei que cada oxigênio pesa 16 gramas, que é a sua massa atômica, 80 por 16 vai dar 5. Então eu sei que essa molécula tem 5 oxigênios. Agora eu faço a mesma coisa com o hidrogênio. 362 está para 100%. Se eu sei que ele é 100%, 8,3 é de hidrogênio, eu vou ter Z de massa. Então, eu tenho a massa de 30 gramas só de hidrogênio. Então, calculando 30 sobre 1, porque 1 é a massa do hidrogênio, eu tenho 30 hidrogênios nessa molécula. Então, a sua forma molecular é C21H30O5. Beleza? Questão número 8. O etanol CH3CH2OH é o biocombustível mais utilizado no Brasil. O seu uso em substituição aos derivados do petróleo contribui na redução de gases poluentes e na mitigação do efeito estufa. Escreva a equação balanceada da reação completa do etanol. Então, gente, sempre que eu falar em combustão, eu vou ter uma molécula orgânica reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água. Então, eu peguei o etanol que ele me deu, reagi com oxigênio, produzi CO2 mais água. Beleza? Vamos balancear a equação. Começando pelo metal. Não tem. Vou para o ametal. Bem, o carbono é um ametal. Então, se eu analisar aqui, eu tenho 2 carbonos nessa molécula. Então, aqui eu também tenho que ter 2 carbonos. Beleza? Balanceei os carbonos. Vou para o hidrogênio. Aqui eu tenho 3 mais 2 mais 1, 6 hidrogênios. Então aqui eu coloco 3, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Por último é o oxigênio. Se eu fazer a conta aqui, 4 com mais 3, 7. Eu tenho 7 oxigênios nos produtos. No lado de cá, eu tenho um aqui com mais 2, 3. Tome cuidado nessa parte aqui. Se eu mexer neste oxigênio, automaticamente eu vou alterar toda a molécula do outro lado. Então, não vou mexer neste oxigênio. Eu já tenho um aqui. Para chegar a 7, faltam 6. Então, aqui eu coloco 3. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Beleza? Questão número 9. Vou ler direto o texto aí abaixo da figura. Escreva a equação química completa e balanceada da reação de neutralização total do ácido clorídrico com hidróxido de bário. Então, para facilitar, já coloquei aqui a equação não balanceada. Não se preocupe em montar a equação agora não, tá? O pé só está assim porque a ideia é que vocês possam pesquisar na internet ou em outras fontes. Então, tem aqui a equação de neutralização. Vamos balancear ela. Por exemplo, começando pelo metal, que é o bário. Eu tenho um bário aqui e um bário aqui. Está balanceado. Vou para o ametal, que é o cloro. 2 cloros e 1. Então, aqui eu coloco o número 2. Beleza? Continuando. Não tem carbono. Vou para o hidrogênio. 2 hidrogênios com mais 2, 4. Então, aqui eu coloco um 2. Então, a equação agora está balanceada. Beleza? Questão número 10. Vou ler direto a pergunta. Nessa equação, se o coeficiente estequiométrico da esfarelita for 2, qual os coeficientes estequiométricos do oxigênio, do ZNO e do SO2? Então, ele já me deu que o desse cara aqui é 2. Vamos balancear. Começando pelo metal.
zinco. 2, 2. Beleza? Vou para o ametal, enxofre. 2 aqui, 2 aqui. Vou para o oxigênio, já que não tem hidrogênio. 2 com mais 4, 6. Então aqui é 3. Então essa aqui é a equação balanceada. Beleza?